Hoje, neste vídeo, você vai entender por que esta é a área mais promissora da engenharia civil. Então, não sou eu, Marielle, que estou falando, mas eu vou trazer aqui fatos para que vocês realmente entendam e tenham uma visão geral de mercado referente à engenharia civil. Então, eu tenho certeza aqui que muitos engenheiros, muitas vezes, não sabem qual carreira seguir na engenharia civil ou não sabem qual área que existe, está procurando outras áreas que não seja canteiro, que não seja projetos. Então eu vou trazer aqui e explicar um pouquinho dessa área, né, e mostrar por que ela é uma área tão promissora, né, a mais promissora aí da engenharia civil. Bom, vamos lá então? Então sejam muito bem-vindos, né, sejam muito bem-vindas a quem está aqui comigo. Aqui a gente acaba tratando nesse programa do Segundou com a Mari de pontos que vão fazer você a viver de engenharia e ter ganhos de 6 a 15 mil. E o tema de hoje, como eu falei para vocês, é a questão de vocês entenderem, né, de eu trazer fatos aqui para que vocês entendam por que esta é a área mais promissora da engenharia civil. Então, é legal eu trazer aqui, porque muitos não conhecem essa área, talvez já tenham visto, mas muito superficialmente, e não sabem o poder que existe dentro dessa área. Então, por isso que eu quero trazer aqui para vocês realmente conheçam. Então, antes da gente entrar aqui, eu só queria explicar um pouco melhor o que seria uma área promissora, né? O que eu considero uma área promissora, já que eu estou trazendo isso daqui para vocês. Então, quando a gente fala uma área promissora dentro da engenharia civil, é uma área aí que está em crescimento, é uma área que está em expansão, é uma área que tem boas expectativas, né? Uma área, digamos, de sucesso, porque é uma área, quando a gente fala mais promissora, é que tem muito a crescer ainda, a se desenvolver no Brasil, eu vou falar melhor aqui para vocês, e que tem muita oportunidade porque tem diversos, no caso, clientes, diversas frentes que a gente pode estar atuando com esta área. Então, por isso que a gente fala que é uma área promissora, que tem boas expectativas, que tem uma margem de crescimento enorme e falta profissionais. Então, por isso que eu acabo falando aí que é uma área promissora, quando eu trato desta forma, né? Que é uma área em crescimento, que tem sucesso, que falta profissional. Então, por isso que é uma das áreas mais promissoras aí da engenharia civil. E conforme eu já falei aqui no início do vídeo, né? Eu não falarei sobre projeto ou sobre obra. E eu só queria, na verdade, falar aqui para vocês que projeto e obra a gente vê muito na faculdade, né? Então, eu mesmo na minha faculdade, você ouvia falar muito sobre projetos, né, sobre todas as disciplinas, o estrutural, o hidráulico, o elétrico, enfim, diversos tipos de projetos que existem, né, para fazer de fato uma obra, e também existe a parte da execução. Só que eu estou querendo trazer aqui para vocês, né, estou querendo trazer, é a questão de trazer algo novo, realmente, para que vocês conheçam o porquê essa área é promissora e que ela é diferente e que talvez aí merece um pouquinho mais de atenção aí do seu ponto de vista. Então, eu não estarei tratando aqui sobre projetos e também canteiro de obras, tá bom? Mas vamos lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, assim, antes de eu entrar aqui no quesito de explicar um pouquinho melhor essa área, eu queria trazer de onde vem isso e por que que isso realmente, essa área é promissora. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, né? O que que acontece? A gente, né, da construção civil, até de outras áreas, o que que acaba acontecendo? A gente sempre acaba admirando, no caso, quem está mais à frente, né, para pegar isso como um modelo para aplicar nas nossas empresas, na nossa gestão, isso em qualquer área, certo? Só que o que que eu quero pensar, fazer, né, vocês refletirem, fazerem vocês pensar, é a questão da construção civil, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem metodologias de construção que no caso são mais específicas do Brasil, mas eu não vou tratar a questão de metodologia aqui, mas só para vocês entenderem que muitas metodologias construtivas têm um melhor custo-benefício e tudo mais, né? Só que o Brasil ele é um pouquinho mais arcaico, ele demora um pouquinho para processar as ideias, né?
E o que eu queria trazer aqui para vocês, eu queria que vocês pensassem nos países hoje, né, que são desenvolvidos. O que acontece na construção civil dos países que são desenvolvidos? Né? Nos países desenvolvidos, né, talvez muitos nunca ouviram aqui ou não saibam, né? Mas o que acontece? Lá fora, na verdade, existe um tempo antes da construção, de fato, de uma obra que é destinado a projetos, né? Conforme eu falei aqui, e destinado ao orçamento e planejamento daquela obra. Então, tem um período enorme, né, lá fora nos países desenvolvidos, que dedicam essa parte de projetos, de orçamento e planejamento. Então, eles dedicam mais tempo a isso e na hora de executar a obra se executa muito rápido, né? E é diferente aqui do Brasil. Então, agora eu queria que vocês trouxessem essa visualização aqui para o Brasil. Na verdade, no Brasil, o que acontece? No Brasil, o tempo de construção é muito maior, só que esse período antes da execução da obra, na verdade, acontece meio rápido. A questão, por exemplo, de projetos, né? Então, não, muitas das vezes também nem se tem todos os projetos para executar uma obra, e muito menos ter um orçamento e um planejamento adequado para essas obras, né? Então, aqui no Brasil, o processo construtivo comparado lá fora com os países desenvolvidos é diferente, né? E aí existe a questão de que durante a construção dessas obras, por ter aí um período maior, né, ali de execução de fato, existe um maior custo, existe um maior prazo, existe muitas vezes mais retrabalhos pela questão dos projetos não serem bem desenvolvidos. Então, olha só o que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu estou trazendo uma coisa que lá fora já é super desenvolvido e a gente tem que adaptar isso daqui aqui no Brasil. Então, é algo que tem muito a crescer ainda. Tem muito, muito, muito a crescer mesmo. Né? Então, assim, a gente sabe que muitas coisas aqui no Brasil, que fazem sucesso aqui no Brasil, na verdade, vem de fora. Então, assim, essa daqui é só uma reflexão, né, sobre a construção civil que eu quero trazer para vocês se atentarem. Então, por que ainda essa parte do orçamento e planejamento não é tão desenvolvida aqui? Então, não é tão desenvolvida aqui no Brasil justamente porque no caso, falta capacitação no mercado, né? E também falta profissionais, né, adequados, melhor dizendo. E aí, o que acontece é que as empresas muitas vezes têm esses problemas e nem conseguem identificar aonde que seria aquela causa raiz, aquele problema que realmente está tendo mais custos, está estourando aí, não está tendo os lucros como esperado. Então, o que acontece? Isso é uma baita oportunidade para vocês acabarem atuando dentro da engenharia civil. Então, essa área de orçamento e planejamento que a gente acaba chamando de engenharia de custos. Então, muitos acabam não conhecendo essa área de engenharia de custos e que é uma área totalmente importante. Então, por isso que é uma área que está em crescimento realmente. Porque é uma área, gente, que é o coração da obra, é o coração. Né? Como é que você vai fazer uma obra se você não sabe quanto que vai gastar, né? Que seria o orçamento, e se você não sabe, no caso, o prazo real ali das atividades que vão ser executadas. Então, isso vai se perdendo, né, durante a execução, ainda mais se não tiver um controle, e isso vai indo dinheiro pelo ralo. E, na verdade, quando a gente faz empreendimentos, né, as empresas acabam construindo empreendimentos, é para ter um esperado lucro, né, porque a construção civil aí, no caso, tem um retorno muito bom, né, isso tanto para o empreendedor, a sociedade, enfim, gera empregos. Então, é todo um ecossistema da construção civil, e a construção civil é muito forte, né? Muito forte mesmo. Né? A questão da economia do Brasil, então a construção civil também é algo fortíssimo. Então, eu queria que vocês entendessem que realmente essa parte de orçamento e planejamento
tem muito a se crescer ainda, né? E a gente sabe que o orçamento e planejamento lá fora já é algo totalmente valorizado, e isso é algo que a gente tem que ir implementando aos poucos aqui no Brasil. Então, por isso que é uma área assim tão promissora. E na verdade, assim, né? A questão do orçamento e planejamento. Eu até gosto de falar o seguinte: que o orçamento, gente, não é um número e que planejamento não é um prazo. Então, se você tem a ideia de que o orçamento é apenas um valor da obra, a gente fala isso mais genericamente, né, para vocês terem uma pequena ideia, mas não o orçamento não é um número e planejamento não é um número de meses. Na verdade, existem muitos benefícios por trás disso, então não é apenas um número, né? Então, se você acha que o orçamento é um número e que planejamento é um prazo, vocês estão totalmente equivocados. Isso é muito superficialmente. Então, o orçamento e o planejamento, se vocês forem ver a fundo, vai muito além. Mas eu queria que vocês conhecessem aqui um pouquinho dessa área, né? E que vocês entendam realmente porque ela é promissora. Então, acho que já ficou claro essa questão, por exemplo, de que é algo que realmente tem a ser aí desenvolvido, né, aqui no Brasil. E a quem acaba chegando antes, né, no caso, tem tem menos, né, concorrência. No caso, bebe água limpa, né? Tem esse famoso ditado. Então, é uma área assim, que tem muito a crescer, a expandir, né? Realmente. E aí, eu queria trazer aqui um dado para vocês, que é a questão que vocês podem pensar, Marielle, mas realmente é uma área assim, beleza, mas será que tem área realmente aqui no Brasil para atuar com isso, com orçamento e planejamento, né? Por mais que uma coisa que não é tão forte ainda, eu vou falar para vocês. Não sei se vocês acompanham aí os dados, né, que a gente tem desses sites realmente que traz esses indicadores da construção civil, mas esse ano passado agora foi um novo boom, né, da construção civil comparado lá com o ano de 2013. Então, em 2013 teve um boom muito grande da construção civil e depois disso deu uma decaída e agora ano passado teve um outro boom e continua em crescimento. E o que eu quero trazer de informação aqui para vocês? Eu quero trazer o seguinte: se o ano passado e esse ano continua, né? No caso, sendo o boom da construção civil, tem diversos empreendimentos sendo lançados a toda semana, né, em diversas cidades e estados do Brasil. Então, se vocês forem pegar para ver, nesse começo de 2022, a gente já teve mais de 53 mil unidades habitacionais lançadas, se eu não me engano. Né? Então, olha só quantas unidades habitacionais estão sendo lançadas no mercado. E aí eu queria que vocês parassem para pensar. Toda obra, né, precisa ter um estudo de custos, né, para verificar realmente a viabilidade da construção e para também verificar o valor de preço de venda dessas unidades habitacionais. Então, olha só, se a gente já teve todo esse volume em 2022, né, mais de 53 mil unidades lançadas no mercado, precisa ter pelo menos um estudo prévio, né, de custos, não somente o estudo prévio, mas também depois o orçamento completo da obra, assim como depois o controle também de custos durante a execução. Então, eu queria trazer isso para vocês entenderem que mercado tem, gente, mercado tem. Então, quando os engenheiros, né, muitos acabam falando, a engenharia civil está saturada, na verdade, isso é um equívoco estar falando dessa maneira. Não é a engenharia civil que está saturada, mas muitas vezes a realidade daquele profissional dentro da engenharia civil está saturada. Então, a gente sabe, por exemplo, que existem outras áreas que é o que nos ensinam mais na faculdade, que, por exemplo, que é sobre obras, projetos, às vezes
essas áreas já têm muita concorrência. Às vezes não, né? Essas áreas têm muita concorrência porque a maioria dos profissionais vão para essas áreas. Então, com certeza, essas áreas da engenharia civil podem estar saturadas. Mas essa outra área que eu estou mostrando aqui para vocês, que ainda tem muito a crescer, a se desenvolver, ela tem pouquíssimos profissionais, né? Então, eu chuto aqui, tá? Não tenho um dado sobre isso, mas eu chuto que menos de 5% dos engenheiros civis atuam com essa área. Menos ainda, bem menos. Mas estou chutando alto aqui, 5% só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a engenharia civil está saturada, gente, na verdade, depende do ponto de vista de quem está falando isso, né? De qual área esse profissional está falando que a engenharia civil está saturada. Porque, como eu mostrei aqui para vocês, esse novo boom aí da construção civil tem diversos empreendimentos sendo lançados e que precisam um estudo prévio de custos, né? Ter ali um orçamento realmente de fato para executar a obra, um planejamento e posteriormente um controle. Então, todas as obras que são construídas, todas as obras que estão sendo lançadas no mercado precisam dessa área, precisam. Só que muitos não têm conhecimento disso, não conhecem os reais benefícios. Então é aí que está a tua oportunidade, é aí que está a tua oportunidade, porque o que é algo novo, né? Chegar, por exemplo, para uma empresa e mostrar, olha, se pode ter o controle de custos, né? O controle ali de prazo, você pode já prever isso realmente de fato, quanto que vai ser gasto para construir, por exemplo, muito antes e acabar prevenindo problemas futuros, né? E na verdade, assim, problemas futuros a gente acaba falando a questão de perder dinheiro realmente, né? Porque quem está ali atrás construindo, quem está ali empreendendo, injetando dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Então, olha só a importância de vir e trazer esse novo olhar para a construção civil, mostrar que essa área é, sim, muito importante. Mas o que acontece é que tem poucos profissionais no mercado, né? Então, eu falo aqui para vocês, muitas vezes, mudarem o foco. Quero que vocês entendam porque essa área é a mais promissora da engenharia civil. Então, justamente por causa disso, né? E a questão é que existem pouquíssimos profissionais, né? Então, a gente fala aqui que é importante e tudo mais, mas muitas empresas acabam nem contratando, às vezes, que não conhecem realmente os benefícios ou não conhecem um profissional que consiga ajudar naquele problema, naquela dor que ele está sentindo ali realmente, e muitas vezes está gastando muito mais do que o esperado. Então, por isso que eu queria trazer isso daqui para vocês, né? E essa é uma área, gente, agora falando um pouquinho sobre a engenharia de custos para vocês entenderem, essa é uma área, assim, que no caso você pode estar trabalhando de qualquer lugar. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por mais que você, por exemplo, faça ali um estudo preliminar de custos ou um orçamento, que são aí uns dos focos da engenharia de custos, engenharia civil de custos, é que você não precisa estar de fato naquela região onde a obra está sendo executada, porque é uma coisa, é um estudo que você faz antes da execução. Então você não precisa estar naquela localidade da onde vai ser construído aquele empreendimento, aquela residência, enfim. Não, porque essa área é um estudo que você faz antes, né, de ser executado. Então, o que você tem que conhecer realmente no caso, muitas vezes a questão de visitar o terreno, né, para você saber o que pode impactar ali no teu orçamento, no teu planejamento. Mas a questão é de você realmente conhecer, mas para prestar aquele serviço, você não precisa estar de fato naquela cidade, naquela região. E eu vou falar aqui para vocês o que acontece muito comigo, tá? O que acontece? Eu trabalho com empresas que elas têm obras, né, pelo estado inteiro e até de mais outros estados. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A empresa aqui de Curitiba, ela tem obra, por exemplo, em Londrina, em outras cidades. E eu acabo trabalhando nessas outras cidades, nessas obras das outras cidades, só que eu moro aqui em Curitiba. Então, eu não preciso realmente estar de fato lá naquela região onde vai ser feita aquela obra para prestar o meu serviço.
Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês podem estar trabalhando com o Brasil inteiro, gente. Então, vocês podem trabalhar de casa mesmo, ou de qualquer outro lugar, ou se você quiser abrir um escritório para ter um espaço físico, você pode abrir um espaço físico, mas não é algo que você necessita realmente, porque é uma coisa que você acaba entregando para o teu cliente, no caso, antes dessa obra ser executada. Acho que ficou claro aqui essa questão, né? E aí, esse tipo de serviço, só para vocês entenderem, melhor aqui porque, né, que eu quero que vocês entendam por que essa área é tão promissora. Essa área, na verdade, existe vários tipos de clientes da construção civil. Então, por exemplo, quem acaba atuando com essa área de engenharia civil de custos, né, que acabam contratando aí um estudo preliminar de custos, ou um orçamento executivo, ou a parte de controle, né, de custos durante a execução. São obras, no caso, são clientes, né, que atuam desde com a construção em si, ou seja, construtoras, no caso, incorporadoras também. Já me perguntaram, vou até explicar aqui porque já me perguntaram em alguns outros conteúdos, né? Qual que é a diferença de construtora e incorporadora? Então, só para abrir uma brechinha aqui para explicar para vocês, que a incorporadora é aquela que acaba sendo responsável pela execução e também pela venda, pela comercialização desses empreendimentos, né? Dessas unidades habitacionais. Então, ela é responsável pela construção e pela venda. Só que muitas vezes, o que acontece? A incorporadora, ela terceiriza a construção para a construtora. Então, a construtora é a que vai executar a obra de fato. Mas a incorporadora tem toda essa parte de gestão ali, não somente da construção, mas também da comercialização da parte de vendas. Então, a incorporadora ela é responsável por essa parte também. Então, esse tipo de serviço é importante para a incorporadora, principalmente aí para fazer uma validação de custos inicial, também para lançar o empreendimento, né? Para lançar para as vendas, precisa ter uma percepção, na verdade, de quanto aproximadamente, né, que aquele empreendimento vai acabar custando para saber quanto que vai ser lançado no mercado para a venda, né? Porque tem que ter uma margem ali realmente que tire de lucro em cima da construção desse empreendimento. Então, é um serviço que é importante tanto para a incorporadora quanto para a construtora, porque se a construtora ela for executar uma obra, ela precisa saber quanto que ela vai cobrar para construir uma obra, né? A questão também de investidores, então muitos investidores, vou dar um exemplo aqui, acabam comprando terreno, querem construir alguma coisa e não sabem quanto que vai gastar para construir determinado tipo de construção. Muitas vezes você vai comprar, vai construir para depois revender. Então, para investidores também é importante. Para o cliente final, vou construir uma casa, quanto que eu vou gastar para construir uma casa? Quanto de material que vai comprar, por exemplo, lá do fornecedor, né? Qual o preço que é mais ou menos que é gasto com determinado tipo de material. Então, precisa ter todas essas informações. Então, falei aqui, desde incorporadoras, construtoras, investidores, cliente final e até mesmo a questão dos engenheiros, né? Muitos engenheiros que, por exemplo, pegam para tocar uma obra que fechou ali por administração, vamos supor aqui, eles precisam de um orçamento para poder controlar realmente a execução daquela obra, para ver se o que vai ser gasto e como que ele vai controlar para se manter em cima daquele esperado, né, de quanto que realmente vai ser gasto, vai ser investido muitas vezes pelo cliente. Então, olha só que leque enorme que a gente tem para atuar nesse ramo. E eu acabo falando muito aqui de obras privadas, que é o meu foco, mas também existem obras públicas aí que seriam para licitações. Então, é uma área, gente, que vocês podem estar, no caso, se especializando, porque tem muito mercado, é todo tipo de construção que precisa disso, é todo tipo de construção que é lançado, não somente aquele apartamento, mas a loja comercial ou o shopping, enfim, qualquer tipo de empreendimento precisa ter um orçamento, precisa ter um planejamento, precisa ter um estudo preliminar ali de custos, uma viabilidade para realmente ver se é viável construir ou se não é viável. Então, essa área de engenharia civil de custos
acaba abordando tudo isso. E aí, eu queria até falar para vocês um pouquinho da minha história, né? Que muitos aqui podem estar aí, no caso, vendo que talvez a nossa história seja um pouco parecida. Por quê? Porque eu, antes de entrar para essa área, eu trabalhava no canteiro de obras. Então, já trabalhei no canteiro, na parte de qualidade, já trabalhei no canteiro na parte de gestão de mão de obra, né, por uma construtora, e eu percorria diversas obras aí pelo litoral de Santa Catarina. E aí, o meu chefe me chamou, né, para uma conversa e para eu entrar para essa área, para eu vir para sair do campo, né, do canteiro de obras, ir para o escritório e no caso organizar esse setor dentro da empresa, né, o setor aí, por exemplo, dessa área de custos, né. A gente estava fechando muitas obras e precisava ter certeza realmente se aqueles contratos ia dar retorno, enfim, né, essa parte toda de custos. E eu me lembro que na época, eu não tinha botado fé. Por quê? Porque eu não conhecia, né? Então era uma área que eu conhecia muito superficialmente, que eu vi na faculdade. No caso, eu tinha medo, tinha insegurança, uma área totalmente nova, né? Quem que conhece dessa área? E lá atrás ainda era muito menos conhecida. E aí, no caso, eu pensei, não, ele deve estar falando essas coisas, me puxando aqui, mas não vai dar em nada, né? Eu pensava isso. E eu me lembro até que ele me falou na época assim, Marielle, você não tá entendendo, porque eu fui um pouco resistente, eu não queria sair da obra. Eu não queria sair da obra. E aí eu fui até um pouco resistente. Ele falou assim, Marielle, você não tá entendendo. Essa área tá para crescer muito ainda. E enfim, ele me falou um monte de coisa. É uma área de gestão, é uma área que tem a crescer, que lá futuramente vai ser feito orçamento, planejamento, e vai ter uma pessoa lá em campo realmente para executar, vai ser totalmente diferente. E ele é uma pessoa muito visionária. Eu pensei, ele deve estar me falando essas coisas aqui para querer me convencer, né? Eu pensei assim. E no final das contas, eu, né, aceitei, entrei para o setor, e a partir daí, gente, as coisas começaram a acontecer para mim, né? É uma batalha que eu tive no começo porque eu não tive muitas pessoas para me apoiar, para conhecer, enfim. As coisas que eu vi era muito teórica em livro, não tinha cursos na área, não tinha nada que eu pudesse me especializar. Os cursos que eu tinha não eram práticos conforme eu precisava para aplicar no meu dia a dia. Então, foi algumas dificuldades que eu acabei enfrentando, né? Mas hoje já é diferente a situação, isso é lá atrás, né? Então, mas eu queria contar para vocês que a partir daí as coisas começaram a acontecer para mim. Eu entrei para essa construtora, organizei esse setor dentro dessa construtora e eu comecei a receber propostas desses clientes dessa construtora para ir para essas outras empresas e reestruturar isso, né, implantar isso dentro da empresa realmente. E aí aconteceu que eu já estava ganhando super bem. Então, quando eu estava dentro da empresa, eu ganhava mais que R$ 6.000 por mês. E isso já faz uns 2, 3 anos atrás. 2 anos atrás. Então, isso foi com 1 ano e meio de formada, melhor dizendo aqui para vocês entenderem. Então, com 1 ano e meio de formada, eu já estava ganhando ali meus praticamente 8.000, 8.500 ali por mês. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto que isso acabou virando a chave para mim. Porque se eu tivesse, talvez, em obra, onde eu ganhava 2.000, 2.500, né, como assistente trainee, como engenheira trainee, ó, já estou trocando aqui, como engenheira trainee, no caso, eu não saberia como eu estaria hoje. Então, foi uma oportunidade para mim, porque eu cresci dentro da empresa, outras empresas viram a importância disso, viu que era bom e fizeram propostas maiores e maiores e maiores, até que eu cheguei aí a ganhos de 8.500 dentro de uma incorporadora, né? Dentro de uma empresa. Só que eu decidi largar tudo, ser autônoma e hoje eu não tenho teto de ganhos, né? Meus tetos são maiores. Conforme quem me acompanha aqui nos conteúdos já sabe disso. Mas e aí o que eu queria mostrar para vocês é que eu não dava nada para essa área. Eu não conhecia essa área, né? Então foi algo que mudou a minha vida. Então por isso que eu mostro essa área aqui para vocês, que eu realmente insisto, porque assim como insistiram comigo, virou a chavinha e eu deslanchei, e eu quero que vocês também deslancham, porque essa área
é uma área muito promissora mesmo, né? E não somente a minha história, mas eu vou falar aqui para vocês que quando dentro dessa empresa, né, eu subi, que eu reestruturei isso dentro da construtora ali, teve uma colega minha que também começou, né, junto comigo nessa área. E hoje ela também está super bem. Então não é uma coisa minha, né? Essa minha colega, ela saiu de lá, hoje ela está como coordenadora de uma grande empresa aqui de Curitiba, né? Coordenadora de orçamento e planejamento. E ela ganha bem, né? Ela ganha bem, ela está super bem, muitas vezes comparado com outros profissionais, se for comparar na mesma idade que a gente, né? Então, a gente basicamente acabou se formando junto e ela também acabou se dando bem e hoje ela está dentro da empresa. Então, um outro ponto-chave que eu quero mostrar aqui para vocês é que o profissional desta área tem sucesso, mesmo dentro de uma empresa sendo CLT, mesmo fora da empresa, de uma empresa sendo autônomo. Então, eu trago aqui a minha história, né? Que eu, no caso, trabalhei ali dentro da empresa, a história dessa minha colega que também trabalha ainda dentro de uma empresa, mas eu decidi seguir aí carreira como autônoma. Então, eu pedi aí meu desligamento e eu fui atuar como autônoma no mercado. Então, só para mostrar para vocês que profissionais dessa área se dão bem realmente. Então, isso tanto dentro de uma empresa ou fora de uma empresa. E hoje, tanto eu quanto essa colega tem ganhos aí de 6 a 15 mil por mês, que é o que eu trago aqui, gente, ó, essa área aqui que eu sempre estou aqui falando para vocês. Então, eu queria que vocês entendessem da onde que vem, por que ela é promissora, enfim, não trazer somente a minha história, mas a história, por exemplo, dessa minha colega também, que a gente começou e há pouco tempo a gente já estava aí com bons faturamentos, sendo reconhecido pelo mercado e tudo mais. Então, é uma área justamente porque falta profissional, né? E aí, no caso, vocês podem pensar assim, Marielle, mas para eu atuar nessa área, no caso, eu preciso de experiência, né? Vocês podem pensar assim, eu não tenho experiência para atuar nessa área. Como é que eu vou começar essa área se eu não tenho experiência disso? Como é que eu faço? Então, assim, conforme eu falei para vocês, quando eu comecei nessa área, eu acabei sofrendo muito, né? Aprendi muito com os meus erros, não tinha nada que pudesse me ajudar naquela época, que era muito mais teoria. E o que eu falo para vocês, eu vou dar uma dica aqui, é focar em conteúdos práticos. É focar em conteúdos práticos. E no caso, essa área, existe todo um passo a passo que você consegue ir seguindo e você vai fazendo, desenvolvendo e você no final vai conseguir ali entregar o resultado esperado. Mas para que você consiga fazer esse passo a passo, que você sinta confiança, que você realmente saiba esses passos, você precisa fazer algo prático, né? Algo prático. Então, eu falo para vocês, se vocês querem conhecer um pouco melhor dessa área, se especializar nisso, fazer um curso, foque em cursos que tenha em mente, né, que seja realmente na prática. E por isso que foi um dos motivos que eu acabei criando o MTCO, né, que é o método trilha de custos de obras, porque eu trouxe toda essa parte prática nesses 3 pilares da engenharia civil de custos, que é o estudo preliminar de custos, o orçamento executivo e o controle de custos. Então são 3 frentes aí que a gente consegue trabalhar com essa área de custos. Então, em MTCO, eu já trago na prática justamente para que as pessoas aprendam, porque eu vi que foi uma dificuldade minha que eu tive lá no passado. Então, por isso que eu acabei até criando o MTCO. E aí, vocês podem falar assim, Marielle, beleza, fiz aí o curso prático, tem esse passo a passo, né? Fiz junto, aprendi, mas e quando chega uma obra diferente, né? Porque, por exemplo, no MTCO a gente acaba tratando de uma residência, né? E aí, se chega uma obra diferente, como é que eu considero? Muda, porque a obra muda projeto, muda tudo. Então, o que vocês vão perceber é que há padrões entre as obras, né? Se vocês forem ver, as obras
elas são diferentes nos projetos, mas as metodologias construtivas, elas basicamente são padrões, né? Exatamente conforme eu falei, que no Brasil as coisas são muito, assim, arcaicas, muito regradinhas ali, de basicamente ser a mesma coisa. Então, por exemplo, a questão de estrutura, se você aprende a fazer isso, né, como ter o custo estimado ou o orçamento executivo de uma estrutura de concreto armado, você entende aquilo e você consegue replicar para outros projetos. Então é uma coisa simples. Mesma coisa, revestimento. Ah, quanto que eu vou gastar com revestimento numa casa? Se você sabe quantificar, se você consegue ali entender, no caso, acompanhar, né, na prática, a levantar o reboco, a levantar ali a cerâmica. Se você for para outro projeto, você vai basicamente utilizar as mesmas coisas, né? Você vai pegar, quantificar e tudo mais. Então, isso há padrões entre as obras. Muitas vezes o que vai existir? Alguma metodologia construtiva diferente, enfim, mas são coisas mais pontuais. Então, se você, por exemplo, focar em algo na prática de aprender isso, você vai se dar muito bem, né? Porque assim, vamos chutar aqui que 90% das construções aí meio que acabam seguindo a mesma metodologia, né? Do concreto armado, da alvenaria, por exemplo, ali sendo de vedação, ou alvenaria estrutural, ou reboco interno, ou porcelanato. Então, são padrões, né? Padrões de revestimentos, de metodologia construtivas que acabam se repetindo entre as obras. Então, por isso que é algo que acaba, no caso, se tornando fácil. Então, não é uma coisa difícil, porque há padrões, né? Então, por isso que eu falo para vocês focarem na prática, né? Ter esse passo a passo. E quando ter obras diferentes, basicamente, se for mudar, vai ser uma coisinha ou outra, né? Muitas vezes tem diferença também entre casas e prédios, né? Na hora de você fazer uma validação ali desse estudo preliminar do orçamento executivo. E é por isso também que no MTCO eu tenho um módulo que fala justamente sobre essas diferenças, que no caso a minha especialidade ainda são obras verticais, né? São obras verticais aí que são prédios de 20 andares, enfim. Então, eu trago justamente o que difere. Então, são essas coisas que vocês têm que acabar captando se é algo que vocês querem aí estar se profissionalizando nessa área e poder atuar com essa área, né? E eu vejo que as pessoas acabam mais errando, né? Que eu vou falar aqui para vocês, é a questão de achar que não existe mercado para isso, porque existe, ou achar que a engenharia está saturada, porque não está. Então, conforme eu falei aqui para vocês, as pessoas talvez acham que está saturada, né? Mas ela não conhece algo novo, né? Talvez está saturada porque somente está naquele campo de visão. E é até legal eu falar aqui para vocês uma frase que mexeu comigo porque faz muito sentido, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês, que a questão é o seguinte: não é porque a gente não vê que não existe, né? Então a gente tem que estar aí com o nosso campo de visão atento, porque muitas coisas que a gente não vê, a gente acha que não é possível, que não existe, mas é porque você não conhece aquilo, que você não tem aquela visão do algo novo. Então a gente tem, no caso, muitos acabam achando, por exemplo, não é possível ganhar de 6 a 15 mil na engenharia civil, não é possível trabalhar com essa outra área. Então, muitos acabam fazendo afirmações porque não conhecem. Então, eu trago aqui essa frase para vocês refletirem, que não somente nessa área, mas que vocês reflitam. Muitas vezes a gente acha que não existem, mas é porque a gente nunca viu. Então, por isso que eu tenho aqui a missão de trazer, mostrar essa área, que é uma baita oportunidade para você, né, engenheiro civil e engenheira civil, e que é uma das áreas mais promissoras. E quanto antes você começar nessa área, melhor, né? Conforme eu falei aqui para vocês, dos países desenvolvidos, então é algo que lá fora isso é comum, isso é normal. Aqui no Brasil ainda tá devagar, então assim, tem poucos profissionais. E quanto antes você começa, mais fácil você se destacar, mais fácil você ter mais clientes, mais fácil você ter bons ganhos, né, de 6 a 15 mil, né, dentro da engenharia civil, porque é uma área totalmente promissora. Eu trouxe aqui fatos realmente para vocês entenderem por que é uma área promissora, né?
e tratar essa questão de crença que não é possível. É possível sim, talvez a pessoa que afirme isso não conheça, né, tão profundamente, né, e mais superficialmente. Então, eu deixo aqui o meu convite para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa área da engenharia civil de custos, que é uma área assim, né, maravilhosa, que no caso me trouxe boas oportunidades. E eu compartilho isso porque eu vejo que talvez tem muitos engenheiros que podem estar perdidos, tem muitos engenheiros que não sabem qual caminho seguir. No caso, tem muitos engenheiros disputando vagas aí com um preço muito, né, com um salário ali muito abaixo. Então, gente, conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, quando você busca conhecimento, né? Se você está vendo aqui esse vídeo, provavelmente você está buscando conhecimento, isso é muito bom. Quando você tem o conhecimento, é poder. E nem todas as pessoas buscam esse conhecimento. Então, eu deixo aqui essa área para vocês conhecerem um pouquinho melhor, né? Deixo aqui meu convite, porque realmente é uma área assim que pode ajudar muitos profissionais a se darem bem na engenharia civil, por ser uma área nova, né? E a ter ganhos bons, né? De 6 a 15 mil aí, se especializando nessa área, indo para essa área mesmo. E aí, eu falo para vocês me seguirem também nas redes sociais, que eu sempre acabo falando sobre essa área lá, que é a minha área, né, que eu acabo atuando aí. Então, eu já tenho uma certa experiência aí. Então, eu convido vocês a me acompanharem tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, que a gente acaba divulgando essa área para os mais profissionais que querem seguir com essa área e ter aí bons ganhos, bons frutos dentro da engenharia civil. Certo, pessoal? Eu vou pedir para você comentar aqui abaixo se você já conhecia essa área, se você já viu essa área por esse ponto de visão. E eu queria que você deixasse aqui para eu saber como que está aí o conhecimento da galera de engenharia civil, se vocês já conheciam realmente ou não, e que também ajudem a divulgar essa área que tem muito futuro e que falta profissionais, né? Então, a minha missão é mostrar para mais pessoas que existe essa área. Então, compartilha aí que vai ser muito bacana, que com certeza você vai estar ajudando aí mais profissionais aí, mais colegas da área de engenharia. Certo, pessoal? Então é isso e até a próxima!